fatal. Então, o Flamengo ele não tem muito tempo para ajustar essa questão defensiva, que para mim é o calcanhar de Aquiles agora, nesse momento, para o Domenic Torrent. Tempo que tem o Atlético Mineiro, que premiado por sua incompetência nas Copas, Copa do Brasil Sul-Americana, hoje pode disputar só o Campeonato Brasileiro. Eu fico imaginando assim, a dor do torcedor do Fluminense, olhando a escalação do time que vai a campo hoje, sem Fred e sem Nenê, contra o líder, esse líder de fato, Atlético Mineiro até agora. E aí ele vê o jogo de ontem do Flamengo, o Pedro formado pelo Fluminense, o jogo que começou às 6 da tarde, arrebenta. Vê o jogo da seleção, o Richarlison formado pelo Fluminense, entra e joga bem. Que dureza para o torcedor do Fluminense. E o Pedro virou um meme muito interessante que torcedores do Flamengo fizeram, comparando o gol dele de ontem. É óbvio que eu não quero comparar Flamengo e Goiás com Flamengo e Atlético Mineiro na final épica do Campeonato Brasileiro de 90. Mas o gol do Zico, no 2-1 contra o Galo, em 80, esse jogo que foi 3-2, ele é igualzinho ao gol do Pedro, cara. O Júnior chutou, a bola sobrou pro Zico e o Zico na área fez. É igualzinho o gol do Pedro ontem. Sinais, Carlos Ceredo, sinais. Sinais. Só uma correção. Sinais. O Richarlison é formado, me lembra aqui o Thiago Gurgel, pelo América Mineiro, mas é um jogador do Sim, que despontou no Fluminense. Que despontou no Fluminense. Só para defender um pouco mais... Gurgel cuidar do tá Gurgel, na área aí, se ele se meter no tá na área aí. Um beijo pro Nicolas, o filho do Gurgel. Só para defender um pouco mais a minha tese, o Atlético Mineiro tá dando um show de bola. O Atlético Mineiro é bonito de ver, muito gostoso de ver. Sua tese de que o Flamengo é o líder, é isso? Que o Flamengo vai ser o campeão. Que o Flamengo vai ser o campeão. Porque a pior fase já passou pro Flamengo. Coitado do Flamengo. O Flamengo não merecia isso. Não, o Flamengo vai ser o campeão. Você decretou o Palmeiras campeão no passado. Não. Mas aí com certo pé no chão dessa vez. Sem fazer churrasco, com muita calma. Porque a pior parte já passou. A pior fase do Flamengo já passou, que foi a mudança de técnico, o time, aí o técnico começou a fazer bobagem, começou a trocar todo mundo, mudou o esquema, o time estava mal fisicamente, jogadores mal fisicamente, aí teve a Covid, no momento de mais fragilidade do Flamengo, o Flamengo respondeu. Entrou a molecada, apareceu a molecada, e aí o Flamengo ganhou ainda mais elenco, e o Flamengo, apesar de... São quantas derrotas no campeonato? Essa tarde aí, o Flamengo não merecia isso. O Flamengo vai ser campeão. E apesar das derrotas, acho que são 4 derrotas no campeonato, o Atlético também tem 4 derrotas no campeonato. Quantas derrotas tem o Flamengo, Miguel? 3. 3 derrotas? Então, o líder Atlético Mineiro tem mais derrotas do que o Flamengo. O Flamengo tem só 3 derrotas no campeonato. O Atlético perdeu do... O Atlético já tem 4 derrotas no campeoto. São 10 vitórias... Verdade. São 10 vitórias e 4... Ou ganha ou perde o Atlético Mineiro. São 4 derrotas. Perdeu para Botafogo, perdeu para Fortaleza. Pro Fortaleza, enfim. Perdeu para o Internacional, perdeu para mais alguém, o Atlético Mineiro. Se melhorar um pouquinho, só para fechar, se o Flamengo melhorar um pouquinho, aí vai ser campeão com folga. Tá bom. Olha, só para dar a parte do Galo que o Rizek começou a citar e que o Serginho passou. O Galo só tem uma competição. O Galo é o único time do Brasil que treina e tem um treinador bom. Então é uma vantagem, né? Porque tem time que tem tempo para treinar, não tem treinador bom, não adianta nada. O Galo tem a frente única do Brasileirão. E o Galo tem uma missão, né? O Galo não é campeão brasileiro desde 71. Essa final de 80 que passou, esse gol inesquecível do Zico, já 9 anos depois daquele time do Tele Santana em 71, o Galo não é campeão desde 71 brasileiro e está numa missão. Lá, o Galo ferve em relação ao Campeonato Brasileiro. Só o Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer ganhar também a Libertadores, o Flamengo tem a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tem o Brasileirão. Mas já jogou o confronto direto contra o Flamengo, o Atlético no Maracanã, na primeira rodada, e ganhou. O próximo é no Mineirão, dia 7 de novembro, primeira rodada do retorno. Esse jogo é decisão para o Atlético. Se o Atlético ganha do Flamengo no Mineirão, que é possível, não tem mais o confronto direto para o Flamengo descontar, e seriam 6 pontos. Eu acho que esse campeonato, com essa característica, com esses 2 times, o confronto direto vai acabar tendo peso. E o Atlético já fez uma missão. Quando o Atlético ganhou aquele primeiro jogo, a gente estava se recobrando da pandemia ali, o futebol voltando.
O Sampaoli visitou o Flamengo no Maracanã e ganhou com autoridade. Aquele jogo já tinha peso 10, aquele jogo. E agora tem a volta. O Flamengo, para ser campeão brasileiro, tem que sair com alguma coisa do Mineirão. Vão faltar 18 rodadas, 19 rodadas, sei lá o quê. Mas a diferença entre os dois vai ser cabeça a cabeça. Esse jogo da volta, Mineirão, Atlético e Flamengo, dia 7 de novembro, vale demais. É bom que no Campeonato da Zica tá empatado no Sport TV, porque o Casão no Bem Amigos falou em Atlético campeão, Cereto no Seleção fala em Flamengo campeão. Então, empatamos na Zica. Pode ser que dezembro em nenhum dos dois, mas um dos dois deve, né? Ou o Atlético, ou o Galo, ou o Flamengo, um dos dois deve pintar. Empatamos na Zica, ainda bem que não seremos culpados. Tá 1-1 na Zica do Sport TV. Eu queria que vocês me explicassem o seguinte, ó. Bota no nosso telaço, diretor, por favor, os jogadores que foram no ano passado, Michael e Rony. Todo mundo queria Michael, todo mundo queria Rony. Eles foram disputados no mercado. O Corinthians queria o Michael, o Corinthians queria o Rony. Aí o Flamengo foi lá, ó, Nhaque, pagou 34 milhões no Michael, revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, justamente. Fez um grande campeonato pelo Goiás. E o Rony, que não foi eleito o craque da competição, acreditem, foi o Guerreiro eleito o craque, mas para mim o destaque absoluto foi o Rony. Custou 28 milhões para o Palmeiras. Então chegaram assim com status de grandes reforços. A versão 2019 deles é ótima. Quando atualizou o sistema para 2020, o que está acontecendo, cara? O Rony só marcou um gol com a camisa do Palmeiras até agora. E o Michael, cara, vem colecionando atuações absolutamente constrangedoras. Ontem ele era um estranho no ninho ali no Maracanã. O que está acontecendo com a versão 2020 desses caras? Eu acho que primeiro é o seguinte, Flamengo e Palmeiras pecaram pela ganância porque nenhum dos dois precisavam das duas contratações. O Flamengo contratou Michael sem precisar do Michael, né? Mas por que não precisa? Um jogador rápido, driblador, para mudar a partida? Não seria titular, seria só para compor elenco e tal. Tanto precisa que ontem precisou dele, só que ele não estava à altura. Mas, por exemplo, o Flamengo disputou com o Corinthians, deu o chapéu no Corinthians, o Corinthians precisava do cara jogando, né, como titular. O Flamengo tem que fazer caridade? O Corinthians precisa mais, deixa ele pro Corinthians. Claro mas não precisava, não precisava. Às vezes, quando você vai no supermercado, você compra o que não precisa, estraga na geladeira, né? Então, você compra, se você comprar aquilo que você precisa mesmo, você vai, né? Mas se você precisar o que não... Compra o que não precisa, vai estragar na geladeira. Acho que aconteceu um pouco isso. O Rony é a mesma coisa no Palmeiras. O Palmeiras não precisava do Rony. Agora, os dois jogadores, o Goiás e o Atlético Paranaense, os dois jogadores jogavam como válvula de escape dos dois times. Dois times que jogavam na transição, né? Então, quando você precisa da velocidade no contra-ataque, você tem o Michael. Quando você precisa da velocidade no contra-ataque, você tem o Rony. No Palmeiras, o Palmeiras não joga... o Palmeiras tem que mandar no jogo. O Flamengo tem que mandar no jogo. E aí a característica dos jogadores talvez não se encaixe com o jeito de jogar. Pode ser uma explicação. Eu não estou convencido, tá, sobre isso. Mas pode ser uma explicação. Você não está convencido da sua própria explicação? Eu não estou convencido. Porque pode ser... Uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem como forte, tinha, né, como forte, a transição. E aí o Rony é um cara que se encaixa demais na transição. Ele tem espaço para sair no contra-ataque. Ele tem espaço para jogar no Atlético Paranaense. No Palmeiras já é diferente. Você pega times mais retrancados contra o Palmeiras tem que mandar no jogo. E aí a bola bate na canela do Rony, né? O Rony não consegue dominar a bola. O Michael é a mesma coisa. Uma coisa é você ter o drible do Michael no contra-ataque. Outra coisa é você pegar um time fechado, aí você joga pro Michael resolver o jogo. Talvez não seja a melhor característica, a melhor qualidade. Estou pensando aqui, pensando alto. E talvez seja o caso de serem jogadores, quantos exemplos a gente não viu, de uma temporada. Pode ser. Que arrebentam numa temporada e nunca mais conseguem repetir aquilo que fizeram também. Fala, Serginho. Não, eu vou entrar um pouquinho, acho que na seara aí do Cereto, mas eu acho que a gente tem que mergulhar um pouquinho nas características de cada um dos jogadores mesmo. Não só a característica de jogo, mas característica de vida, né? O Michael é um jogador que não teve a formação clássica, digamos assim, de base, de treino tático, de posicionamento, né? Ele foi um jogador que foi resgatado do terrão, digamos assim, né? Então, é um jogador que, taticamente, não teve formação. E apareceu no Goiás, brilhou, etc.
A minha impressão é que tinham, sei lá, uns 18, 19 times que poderiam aproveitar melhor o Michael ao invés do Flamengo. Porque o Flamengo está sempre pegando equipes muito compactadas. E aí eu acho que a questão tática fica fundamental. Então, assim, claro, tem situações de jogo que o Flamengo tem espaço, tem contra-ataque. Aquele jogo, por exemplo, contra o Santos, né, que o Flamengo ganhou, aquele era um jogo de Michael, fácil. Né? Mas são poucos jogos. E aí, quando vem um jogo como esse, né, que o time do Flamengo até vai bem, mas o Michael se destaca negativamente, né, isso aí derruba o jogador. Né? O próximo jogo do Michael vai ser um jogo que ele vai carregar um pouquinho do que ele leu, do que ele está ouvindo. Puxa, o Michael não foi bem contra o Goiás. Então, quer dizer, o jogador fica com isso. Então, essa é a questão Michael. A questão Rony, que é um jogador também de uma trajetória instável, né? Ele teve uma tremenda temporada pelo Atlético, mas antes não teve grandes temporadas, né? O Rony, eu estava ouvindo o podcast do Rizek,